Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Está comigo hoje um grande amigo e que tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo conhecem sobejamente, inclusive. José Otávio Binato. Binato. Jóia, ainda assim. Muito obrigado por ter aceito o convite para a gente bater um papo hoje aqui no programa. E o meu assunto, para quem não sabe, melhor dizendo, conhece o Binato no meio espírita, mas não sabe fora do meio espírita, o Binato é médico de adolescente. Isso. É isso mesmo, Binato? Ebiatra. Ebiatra. Mas olha, ninguém conhece. É um termo que eu, francamente, não sabia nem que existia. Ebiatra, médico de adolescente. Médico de adolescente. Binato, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Não. Satisfação mesmo. Diminui um pouco isso aí, tá? Binato, e para início de conversa, já que tu é médico de adolescente e envolve família, como é que o amor e o ódio dentro da família, não necessariamente amor e ódio, mas assim, sentimentos antagônicos, como que eles se harmonizam dentro, como que eles convivem junto dentro da família? Pela experiência que tu tem de não sei quantos anos nessa área. Vamos começar dizendo que a psicologia explica e a doutrina espírita explica complementando mais ainda. E vamos fazendo uma síntese porque o programa tem limites. Quando a gente nasce, há um desequilíbrio hidroeletrolítico e que a gente chama de fome. A criança sente-se mal e o apelo dela é através do choro. Então, essa criança ela já começa uma elaboração de um ódio, e vamos tentar entender aqui, né? O ódio é um sentimento de raiva, de perda, de não estar sendo satisfeito. Então, a criança chora, nenê, tem várias horas a recém, e fica com ódio de alguém, esse alguém ela ainda não conhece direito, e bota o berreiro. E o que o ser humano faz? Todos os mamíferos, né? Traz para o seio, ou uma mamadeira, infelizmente, mas às vezes a maioria o seio, e essa criança que estava com raiva, com ódio daquela mãe, passa a adorar aquela mãe que satisfez. Ela dorme satisfeita. Na psicologia isso chama-se o seio bom e o seio mau. E você elabora, na psicologia explicando, o ódio e o amor pela mesma pessoa. E isso fica internalizado. É claro que depois tem toda uma outra vivência a partir do mês, 2, 3 meses de vida. Mesmo assim, essa força desse momento, ódio e amor, vai ficar internalizado. E a mãe nem sabe disso. Ela está ali, o nenê chorou, sai correndo, mas dentro dele, a psicologia hoje é muito clara que esses sentimentos são um dos mais fortes que tem. Claro que o amor vai ser muito mais desenvolvido pela mãe, futuramente pelo pai, pelos cuidadores. Então, é por isso que hoje se diz que se mata, né, por amor. A pessoa ama alguém e ao mesmo tempo tem dentro de si uma possibilidade de odiar e às vezes a ponto de matar. Isso é a psicologia que explica que você traz para dentro de uma família alguém, né, que vai ter toda uma experiência de ódio e amor e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tratar uma criança de 2 anos, 3, onde ela está já exercitando os amores, mas também as raivas, né? A criança birrenta,
a sua nova personalidade. Mas nós, espíritas, trazemos um conceito melhor, mais tranquilo, porque a psicologia foi o Freud lá e a turma que tive isso. E o pessoal às vezes não aceita, não entende isso. Mas a doutrina espírita traz a reencarnação. E nós estamos há milhões de anos aqui, reencarnando, evoluindo, né? Uns param um pouco e vão indo. E a reencarnação, você pode ter tido experiências com uma pessoa, né? Sua mãe, seu irmão, seu pai, seu avô, seu vizinho, né? Onde você amou essa pessoa, vamos pegar uma criança e a sua mãe, o amor bem cuidada, mas essa criança vai crescer e mais tarde vai exercitar um ódio e mata a mãe. Como nós vimos agora, né, há pouco tempo em Jaguarão, um filho, né, manda matar a mãe e o pai em função de situações que dizem que é econômica. Então vejam que nós trazemos do passado, das outras reencarnações, da outra evolução, porque não é só na reencarnação que a gente evolui, nós trazemos ódios e amores. Então, quando alguém chega numa família, nós não sabemos o que aquele serzinho tão lindo, né? O Livro dos Espíritos diz bem, lá na pergunta da infância, 385, quem gosta de pesquisar, 383, que a criança tem essa inocência para que pai e mãe possam amá-lo sem restrições. Então o amor é a oportunidade. Nessa família nós vamos ter a oportunidade desse espírito reencarnando em ter muito mais amor do que o ódio. Mas e abrindo uma brecha aí, aproveito para te perguntar, por que é por causa disso, digamos assim, que a infância do animal racional, que somos nós, animal homem, né, mulher, é maior do que a dos outros animais, mais ou menos? Sim, isso é interessante, tem muita gente que não se dá conta, né, que os animais em poucos dias, poucos meses, né, o terneirinho já está saindo e depois ele ainda mama um pouco, e o que fica mais tempo junto, né, 17, 20 e poucos anos juntos, claro que a adolescência é a saída, né? Por quê? Porque o processo reencarnatório do ser humano, que é individualizado, é único, eu tenho um espírito e eu vou individualizá-lo sempre, eu estou sempre individualizado, eu tenho alguns anos, até 5, 6 anos, para acoplar a minha reencarnação. O perispírito, o espírito, vai se amoldar ou vai produzir um corpo e ele vai estar junto. Então, até os 5, 6 anos, o espírito ainda está reencarnando, fixando célula por célula, átomo por átomo, a ponto de, então, 5, 6 anos, até esse momento, a criança fica mais aberta à educação. A educação pelo exemplo. Então, se você quer mobilizar energias positivas para quem está nascendo, não esquecer que o grande momento de educar é até os 3, 5 anos. Depois a gente vai ajustando. Por quê? Então, o espírito humano, ele precisa mais tempo para chegar na infância, na segunda infância, que é 5, 6 anos, amadurece lugares do cérebro que tem a ver com cognição, com aprendizado, com intelectualização. Então nós colocamos a criança na escola para intelectualizar. E esse espírito então começa uma caminhada que ainda não tem consciência total, né? Esse momento é um momento também que vai para a escola e socializa, mas é na adolescência que o espírito retoma a sua natureza. Pergunta 385, famosa do Kardec lá, o que acontece na adolescência que o espírito às vezes modifica o seu caráter. Então, é preciso que o espírito humano fique mais tempo para receber as influências educativas do exemplo, logicamente, do amor e do limite. Na infância, na segunda infância, 5 anos até 10, recebe então aí mais
os limites mais firmes, porque a criança já tem alguma possibilidade de entender o espírito que está ali, e também ainda o cuidado, o amor que tu não deixa. E aí nós começamos então uma fase que os pais sabem muito bem que vai chegar no momento em que o filho vai embora da nossa vida física. Mas ele se mantém. Então é preciso mais tempo para o espírito humano para se tomar conta de si mesmo, do seu self. E isso acontece na adolescência. Uns com 17, 20 anos já estão bem maduros, melhores, são espíritos que já vieram mais organizados, e às vezes esse espírito com 20, 20 e poucos anos demora um pouco. Então é preciso respeitar essa caminhada no retorno a uma família. Estou aqui falando que todos os espíritos pudessem reencarnar numa família bem constituída, melhor ainda, né? Mas eu estou falando na regra. Então, quanto mais você der importância a esse espírito que está com você e que provavelmente você pediu para vir na sua família, né? Dificilmente tem algum espírito que você não disse sim, né? Você é responsável por aquele espírito, pela nova personalidade dele. Ele vai adquirir uma nova personalidade, ele tem uma bagagem, está tudo lá guardadinho no perispírito, mas ele vai expressar-se pela nova personalidade. Quem dá essa nova? Os pais, os cuidadores e a sociedade. Binato, a produção está me dizendo lá que falta 1 minuto, mas esse 1 minuto eu vou te fazer uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. Os nossos, como é que eu vou dizer, os nossos antepassados, digamos assim, aquelas pessoas que não reencarnaram junto conosco nessa vida e que ficaram lá no outro plano e que tinham alguma animosidade conosco em vidas passadas, eles podem influenciar a nós nesta vida, enquanto eles lá do outro lado e nós aqui. Eu não sei se tu entendeu exatamente a pergunta, sim, tá? Sim. Então isso aí tu vai responder no início do segundo bloco, certo? É certo. E dizendo isso, o nosso intervalo é apenas 30 segundos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. E eu estou batendo um papo hoje com o José Otávio Binato, presidente da Sociedade Espírita Viana de Carvalho de São Pedro do Sul. E o Binato, para quem está chegando agora, ele é médico de adolescente, espírita, logicamente. E no final do primeiro bloco eu deixei uma pergunta para ele sobre se os nossos antepassados, resumindo a pergunta, interferem no nosso viver agora. Aqueles que ficaram lá do outro lado e que não nos acompanharam nessa vida. Com certeza. E aí nós vamos ter sempre que a família é o lugar mais importante na nossa Terra, no nosso nível de evolução planetária. A família é o cadinho, o lugar onde nós aprendemos a conviver com os espíritos afins, que são os nossos familiares que vieram, são os nossos filhos, nossos irmãos, tios, todo mundo. A família consanguínea, a família que vai se organizar para ajudar a todos. É por isso que
todas as religiões sempre tem um departamento da família, uma procura de cuidar desse. Por quê? Porque enquanto reencarnados, enquanto aqui nesse plano aqui, nós temos a nossa família dos espíritos que já foram meu avô, né? Eu não tenho os 4 avós, não tenho o pai, né? Nem mãe, e eles estão conosco. Aí vem aquela situação de quanto mais evangelizado, quanto mais educado espiritualmente a pessoa é, mais fácil esse sujeito que vai desencarnar e vai ficar junto de nós, e que nós desenvolvemos o amor, o perdão, o entendimento. Quantas vezes a gente vê irmãos se digladiando, brigando por causa de meio metro de terra, por causa de uma cerca? Se houver o perdão, o amor dentro dessa família, os nossos familiares já vão vir de uma forma diferenciada e vão nos auxiliar, vão nos ajudar, vão estar sempre conosco. Quem tem mais sensibilidade sente inclusive a presença destes familiares, que são amores que nós vemos cultivando nas milhares de reencarnação. Então eles nos influenciam. Claro que se esse sujeito, né, nosso avô, ele tem alguma patologia, tem alguma dificuldade de exercer o amor, a caridade, ou porque traíram ele, tiraram tudo dele, ele vai chegar do outro lado e poderá ficar muito mal e influenciar negativamente a família. Mas a maioria vai ser recepcionado pelos familiares, vão ir para escolas de regeneração, para hospitais caso as patologias sejam mais graves. Do outro lado é tudo igual aqui. Então há uma possibilidade sim, no espírito familiar, trazer problemas para a família. Mas a maioria logo, né, se tornam grandes amigos e se preparam para vir complementar o meu filho, o meu neto, né? Quem sabe meu pai já está se preparando para vir através do neto. Então a família consanguínea vai se transformando na família espiritual e nós vamos evoluindo melhor com a família. Beleza. Binato, tu que é médico de adolescente, tem como, é possível, melhor dizendo, traçar um paralelo entre o adolescente do passado, que é o nosso caso, e o adolescente do presente? Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim. Eu estou rindo porque eu vou te responder assim, ó. A psicologia do adolescente evolutiva, né, ela é igual desde os tempos das cavernas. Como é que é? O adolescente das cavernas tinha a mesma evolução psicológica do que o adolescente de hoje. Das cavernas, não é de agora, lá da tribo de índio. O que significa isso? Que quando nós estávamos nas cavernas, nós tínhamos o pré-adolescente, os hormônios acontecendo, nós tínhamos toda uma liberdade de agir sobre a função de pai e mãe, que naquele tempo quem era o pai, quem era a mãe, né? Vamos imaginar, bem primitivos assim. A psicologia desse ser primitivo na adolescência é igual à de agora. Mas e por que a gente percebe os mais velhos tanta diferença? No meu tempo, né? A gente costuma dizer. É saudosismo. É saudosismo. Logo ele vai reencarnar de novo e vai ver que não mudou. Veja bem, genótipo e fenótipo. Né? Genótipo é aquilo que a gente passa para uma geração e que vai ter o seguinte, está lá no genótipo de uma criança que com 10, 11, 12 anos a menina vai menstruar, o menino vai ter pelos pubianos, vai engrossar a voz. Isso desde o tempo das cavernas. E isso acontece agora. Isso é o genótipo. Né? Claro que se eu for colocar a doutrina espírita, eu tenho o genótipo perispiritual, que é as necessidades que eu tenho, aumentando ainda a importância nossa de entender. Então veja bem, o fenótipo, e aí vem o fenótipo, que é o social, vamos falar assim que a gente entende melhor. Hoje, mudou o social, a sociedade mudou,
nós vimos discutindo se o celular sim, trouxe exato. benefício ou não. Eu digo, depende da pessoa. O instrumento, quer dizer, o que mudou foi a sociedade. O adolescente, aos 9 anos, ele não está lá, a menina menstruando, a não ser situações muito raras. Aos 17, 18 anos, ele está terminando a reencarnação, está assumindo o livre-arbítrio, está fazendo uma série de coisas, e isto é sempre assim. Há algumas modificações pela personalidade. Agora, o que muda e o que a gente reclama é que havia uma outra sociedade, numa época mais tranquila, a gente obedecia e tal. Estou falando que isso não é bom ou não, estou dizendo que nós que convivemos Sim. reclamamos. Uhum. Mas hoje, o indivíduo, ele tem os mesmos potenciais de melhora ou piora do que sempre teve. A sociedade é que está nesse momento de transição planetária para uma época de regeneração. Nós estamos encontrando então esses jovens que são os jovens da última etapa agora, que de 2000 estão nascendo os mais aquinhoados emocionalmente, psicologicamente, né? Os nativos daqui, fora aqueles que vêm de outras galáxias que já estão aqui. Então há uma mudança sem que a gente perceba, ou melhor, a gente está percebendo o mal e esquecendo que está acontecendo o bem. Está muito acontecendo já há bastante tempo, há 200 anos. Se tu pegar 100 anos atrás, 120, né? Psiquiatria, psicologia, o escotismo, todas essas coisas acontecendo para modificar. O Rousseau, 300 anos atrás, Pestalozzi, essa turma trouxe a educação. Há uma mudança acontecendo e nós que às vezes temos dificuldade de olhar. É claro que também existe o nascimento de espíritos bastante trevosos como última possibilidade. Então é por isso que tu não foi do tempo do paz e amor, não faça guerra, né? Porque são espíritos que vieram, que diziam assim, ó, tu vai agora, é a tua última chance. Então eles vieram e queriam amor, queriam paz, porque eles não queriam guerra. Então é nesse momento que nós estamos na transição, por isso que nós estamos com dificuldade de entender, e eu tenho saudade do meu tempo, né? Não mudou a psicologia, mudou o social, mas mudou para melhor também. Eu posso agora, telefonei para minha filha, pedi uma foto de uma rodinha do coisa, ela passou, isso é coisas boas. Agora, o que é bom mesmo é que ela bateu a foto e me mandou. Né? Que essa jovem, né, tá querendo, né, ajudar o pai a fazer alguma coisa. E é isso que nós temos que querer hoje, que todo o espírito que nasce agora dentro de uma família receba muito amor, principalmente antes dos 3, 5 anos. Binato, uma pergunta com relação ao binato espírita e o binato médico. A doutrina espírita, a filosofia espírita, enfim, te ajuda lá dentro do teu consultório? Totalmente. Porque a minha visão do ser humano é uma visão de um espírito em evolução. E que chega para mim, profissionalmente, né, para que eu ajude-o. Então eu vou ser um profissional que vai usar toda a técnica, todo o conhecimento que a psicologia e tudo que tem hoje para nos ajudar, eu vou usar como médico. Dentro do consultório eu sou médico de adolescente. Por isso que eu fiz terapia de família, 3 anos, um curso, porque eu queria também ajudar a família. Não? Então hoje eu faço, né, essa terapia. O conhecimento espírita me propicia uma série de uma visão diferenciada de quem está na minha frente. Então eu vou entender melhor, eu vou me empatizar com aquele jovem. Então
isso me facilita no entender. Por outro lado, há muitas famílias procurando hoje o médico espírita, porque já tem um conhecimento, querem que tenha uma visão diferenciada do filho, né, ou do neto, e isso é muito mais comum. Mas eu procuro não colocar nenhuma situação. É claro que eu posso dizer que quando eu conheço uma família que é espírita, eu às vezes peço, né, Evangelho no lar, olha, vamos tomar uns passes, água fluídica, quer dizer, aquela terapêutica espírita, né? Não dá para levar esse guri na evangelização, leva para tomar um passe. Veja bem, mas isso dentro de um contexto bem com muito cuidado, para não trazer problema, porque às vezes a mãe é espírita e o pai não é. Não é, né? Exatamente. Às vezes a avó é espírita e gostaria. Então eu não tenho nenhum problema. E também vejo porque há experiências em Santa Maria de médicos que juntaram e foi muito problemático, houve muitos problemas e a gente precisa que as pessoas confiem no médico. Se ele é espírita ou não, isso, né, fica depois assim. E a técnica, né, não é problema. Alguém já chegou lá no consultório dizendo assim para ti, doutor, eu vim aqui porque meu filho, por isso, mas porque o senhor é espírita? Sim, direto. E tu convencer essa pessoa de que tu não vai dar um passe nele durante uma coisa, que não vai botar aguinha fluídica, né? É bem complicado. Mas o senhor acha que ele não tem uma obsessão? Acho que tem um espírito com ele. Ele, olha, tem atendimento fraterno nas casas espíritas. Aonde tu frequenta? Eu frequento tal. Então fala com fulano, eu conheço, né, quase todo mundo. E sei dos dias de todas as casas, endereço. Então, nunca fui, eu fui lá. Então eu já digo, vai em tal sociedade. Né? Às vezes eu converso com o jovem, a jovem, né, para saber se ele não está afim de ir para um grupo de jovem, né, que é um lugar mais específico para ele. Não quero, porque às vezes, né, tá difícil. Outra porque ele é onipotência, ele é o Deus, né, não quer saber dessas coisas. Então a gente tem que ter jeito. Então às vezes a avó, a mãe, a tia, a família chega para ti porque tu é espírita e querem às vezes que tu faça alguma coisa. Tu vai fazer um milagre. O senhor não viu nada? Eu não vejo espírito. Não. Né? Tem aquela fantasia de que tu... não, mas eu acho que as pessoas, ainda bem, né? Que coisa boa é saber que a doutrina espírita te traz uma credibilidade, principalmente moral, não só intelectual. É lógico que eu tenho que ter um mínimo, mas moral, a confiança de uma família moralmente nesse médico. Perfeito. Isso para mim é muito importante, por isso eu estou há 57 anos na doutrina, né? E graças a Deus a doutrina entrou em mim e eu entrei na doutrina e hoje eu sou espírita sem me preocupar com, né, tudo, estudo sempre, leio, estudo cada vez mais. Né? Beleza. Gente, esse, Binato, tempo passa e passa rápido, certo. Né? E eu falo. E tu fala, né? Mas tá bom, mas falou bem. Binato, eu deixo os últimos tempo que tu quiser julgar necessário. Se tu quiser deixar alguma mensagem final aí, por favor, fica à vontade. Nesses tempos aparentemente difíceis, a amorosidade é o denominador comum de todos os males. E o denominador comum lá na matemática é aqui embaixo, valendo para tudo que está em cima. As coisas boas que estão em cima, as coisas más, as pandemias, essas dificuldades, as doenças, drogas, sexualidade irresponsável. Há uma série de coisas que estão acontecendo e que a gente fica olhando só isso e esquece de relaxar. E aí a prece, a oração, a confiança, a fé, o amor, o perdão, a tolerância e principalmente, né, as pessoas que têm uma tendência a gostar
do cristão de Jesus, leiam. O Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, é um dos maiores mananciais terapêuticos que existe, né? Sejamos mansos, sejamos misericordiosos, nesse momento de ódios e coisas, sejamos aqueles que ficamos com amor. E essa amorosidade, ela tem que estar no dia a dia, né? No olhar para aquilo. Vem uma briga, tu fica ali, né? É só o exemplo de Jesus, quando ele dava uma pauleira nele lá, então a gente tem que estar copiando esse mestre amigo. E claro que o exemplo de cada um de nós serve para aqueles que estão reencarnados, que estão aqui na matéria, e o nosso exemplo serve para aqueles que estão nos vendo. Então sejamos 24 horas cristãos, no amor, no perdão, no entendimento. Muito obrigado. E com essa mensagem do Binato, na verdade, quem agradece é eu, tá, Binato? Muito obrigado mais uma vez por tu teres aceito o meu convite para estar aqui hoje, tá? Estamos sempre. E dizendo isso, quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Óticas Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.